Pois bem, para a gente falar de objetivos, eu preciso definir muito bem um objetivo. Então, como eu falei na aula passada, né? Eu adoro anotar. Eu tenho certeza que tem gente aí que está com um caderninho, anotando ali, para pegar. Isso ajuda no processo de aprendizado e de sedimentação do conhecimento. Então, assim, como que eu posso definir um bom objetivo financeiro? Tá? Como eu posso definir um bom objetivo financeiro? A gente vai partir do pressuposto que um bom objetivo tem 3 características. A primeira característica de um bom objetivo financeiro é a gente saber um prazo para isso acontecer. Então, olha, tem um objetivo, eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, quero trocar de carro daqui a 3 anos, ou eu quero juntar uma grana para minha aposentadoria, e isso eu tenho um prazo de 25 anos. Tá? É preciso, para o bom planejamento, que é o passo posterior, que é que o meu objetivo tem um prazo muito bem definido. É preciso que o nosso objetivo também tenha um valor estimado para ele ser concretizado. Olha, eu quero juntar em 20 anos R$ 1 milhão. Olha, eu quero trocar de carro daqui a 4 anos, eu vou precisar de R$ 25 mil. Ou eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, eu vou precisar de R$ 3 mil. Tá? Então, tem que estar quantificado o valor desse objetivo, pelo menos aproximado, né, estimado, e para quando. E, por último, é preciso ter um propósito, é preciso ter um motivo, é preciso que esse objetivo faça sentido. Isso vai ajudar muito no seu dia a dia, nos seus hábitos cotidianos, no seu controle do orçamento doméstico, quando você consegue enxergar uma luz que é mais brilhante do que consumos fúteis que eu poderia fazer agora. Tá? Que quando a gente não enxerga algo mais legal adiante, né? Óbvio que a vida tem que ser algo legal também, mas quando a gente tem alguns objetivos muito claros, a gente curte o caminho, curte a conquista, fica mais fácil de eu me habituar a guardar dinheiro. Quando eu não consigo enxergar nada de legal lá na frente, eu me afundo no presente, eu me afundo no consumismo e deixo o futuro para depois, tá? E o futuro vai chegar. E o futuro vai ser cada vez mais incerto. Quanto mais novo você for, mais incerto vai ser esse futuro e mais importante vai ser você ter um patrimônio para lhe ajudar a ter segurança, tranquilidade, a conquistar seus objetivos, tá? Pois bem, aí se a gente pensar assim, por que você quer guardar dinheiro? Ah, porque eu quero ficar rico. Pronto, esse objetivo já não passou no nosso crivo. Primeiro, eu quero ser uma pessoa rica, não passa no crivo do prazo. Quando você vai querer ser uma pessoa rica? 2, quanto é ser uma pessoa rica, na sua opinião? Quanto que é isso? E propósito, por que você quer ser rico? Tem que ter uma motivação. Tá? Então, em geral, as pessoas que não têm bons objetivos financeiros vivem de ilusões, de ganhar na Mega Sena. Quantas pessoas você já não ouviu de falar, se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, isso e isso. Se eu ganhasse se eu tivesse o dinheiro de fulano, de cicrano, eu ia fazer isso, isso e isso. Quantas pessoas já não ouviram ou até se pegaram fazendo essa pergunta? Por quê? Porque não tem planejamento algum. O futuro é algo, vive-se um dia, mata-se um leão por dia, vive-se um dia após o outro. Não se planeja o futuro financeiro, tá? E para dar certo essas coisas, é importante que a gente tenha um bom planejamento financeiro. E tem gente que guarda dinheiro à toa, tá? Guarda dinheiro, é mão de vaca e não tem planejamento financeiro nenhum. Aí também não funciona. Tá? Não curte a vida. É simplesmente uma pessoa que acumula. Qual que é a graça disso? A gente sabe que nenhuma, né? Então, esse não é um bom objetivo. Se é uma pessoa rica, não é um objetivo, que ela não passa no nosso crivo por nenhum dos critérios que nós acabamos de falar. Eu queria dar uma passada nos objetivos. Peraí, deixa eu ver se. Bom, eu vou falar já da nossa próxima live, depois eu volto para os objetivos. A nossa próxima live, pessoal. Então, se a gente está preparando as bases para o mundo dos investimentos, na próxima terça-feira, dia 22, provavelmente, se eu não estou errando as contas, nós já falamos sobre ativos na primeira live, sobre objetivos, vamos falar agora.
e a gente vai falar um pouquinho de mercado financeiro. O que é isso? Né? Aonde a gente está entrando quando a gente fala de mercado financeiro? O que isso significa? Quais são as nossas limitações? Quais são as vantagens, os benefícios, desvantagens? Vamos jogar limpo, vamos entender o que isso significa, tá? Para que a gente tenha clareza onde nós estamos colocando o nosso suado dinheiro. Se eu quero abrir mão de algo hoje para algo no futuro, eu preciso ter bem organizado e ver o quanto isso é realmente acessível, desde que a gente não complique, desde que a gente não corra mais risco do que precisa correr. Então, antes de... já estou chamando então vocês para a próxima live, quem estiver assistindo gravado, quem está assistindo ao vivo, quem ainda não está inscrito, está assistindo por algum outro lugar, faça sua inscrição, né? Sempre tem nas descrições aqui, eu estou colocando um link, né, para fazer a inscrição, para assistir a nossa próxima live, dia 22, que vai falar então sobre o mercado financeiro e como que isso aí funciona na prática. Uma vez que eu já entendi como que as pessoas enriquecem, empobrecem, ou têm sucesso ou fracasso financeiro, uma vez que eu já entendi como definir os meus objetivos financeiros e sei que rentabilidade não é tudo, como que eu faço para investir no mercado financeiro sem cair em contos da carochinha, sem me iludir, sem assumir mais riscos? Essa é a nossa próxima live. E antes de eu passar para a planilha Excel, que depois eu vou compartilhar lá no grupo de WhatsApp, para quem está no grupo de WhatsApp, das pessoas que estão aqui ao vivo, talvez todos estejam, porque receberam o link aqui da plataforma Zoom. Eu vou dar um stop share, eu vou compartilhar o Forms que eu passei aqui para as pessoas que estão no nosso grupo. Então, eu pedi para as pessoas escreverem seus objetivos financeiros. Vamos dar uma olhadinha. Aposentadoria, preservação do capital, controle de riscos, renda passiva e rentabilidade. Pedi 5 objetivos, tá? Outra pessoa. Segurança sem depender do INSS, mais um valor mensal para complementar o valor recebido de aposentadoria, saber onde e como fazer boas aplicações. Aqui, saber mexer com o dinheiro na forma mais correta, saber empreender, pois eu quero trabalhar para mim mesma, ajudar em minha casa, entender um pouco sobre como aflorar meu conhecimento, saber guardar dinheiro. Aqui, aposentadoria, independência financeira e trocar de apartamento. Ter uma vida mais leve, menos dívida, uma vida mais estável, moradia própria. Pagar a casa própria o quanto antes, pagar a mãe, guardar para as necessidades, guardar para viagens, comprar um carro. Autonomia financeira, conhecimento, incremento da renda, ensinar, fugir da proposta de investimentos ruins. Saber administrar o orçamento familiar, não pagar juros para fazer meu patrimônio prosperar. Saber comprar coisas certas, saber investir dinheiro que tenho e não viver na ponta do lápis sem ter uma reserva. Bom, esses foram os objetivos que as pessoas fizeram antes mesmo de ter a nossa aula. Era uma pergunta extremamente, né, para muitas pessoas isso é um pouco vago, objetivos financeiros. Nossa, queria aprender a guardar dinheiro, tá? A gente vai ver que os nossos objetivos financeiros são objetivos assim, eu quero fazer uma viagem, tá? Aprender a guardar dinheiro vai ser um pré-requisito para eu conquistar esse objetivo financeiro. Então, assim, foi um overview. Você vê que aqui nenhuma pessoa colocou prazo, nenhuma pessoa colocou... Algumas até colocaram alguns propósitos, bem de leve, e nenhuma pessoa colocou quanto, tá? Quanto precisa guardar. Esses 3 parâmetros são importantíssimos. E agora eu vou para a nossa planilha em Excel, que vocês, eu tenho certeza, vão ficar apaixonados por ela, porque ela dá uma clareza muito grande, né, sobre como a gente pode pensar nos objetivos e de que forma esse tipo de conhecimento pode ser útil para as tomadas de decisão. Tá? E ainda de cereja do bolo, a gente entende que rentabilidade, mesmo quando a gente pensa em objetivos financeiros, é uma parte do processo. Então vamos entender como que funciona essa planilha aqui. Essa planilha, ela tem uma primeira parte que é quanto consigo poupar. Quanto consigo poupar é a diferença entre o que entra de dinheiro no mês e o que sai de dinheiro naquele mês. Seria como se fosse uma sobra em que eu iria pegar essa sobra todo mês para investir nos meus
objetivos. Então, uma primeira coisa que eu já queria falar é o seguinte. Uma primeira premissa é que todos os objetivos devem caber dentro do seu bolso hoje. Todos os objetivos devem caber dentro do seu bolso hoje. O que isso quer dizer? Todos os objetivos dessa pessoa que eu inventei aqui, que consegue poupar R$ 900, devem caber dentro desses R$ 900. Todos. Tá? Por que, Ellison? E objetivos de curto, médio e longo prazo. Tem que caber tudo dentro dos 900. Ah, mas não dá para fazer muita coisa. Realmente, então, você tem que escolher muito bem seus objetivos. Escolha os mais importantes. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, como que a turma planeja, né, faz o controle do seu orçamento? As pessoas acabam, em geral, né, não todo mundo, mas muitas pessoas acabam vivendo só no curto prazo. Os objetivos de longo prazo vão ser os objetivos de curto prazo só depois que ela envelhecer. Ela não vai conseguir, por exemplo, fazer uma acumulação de patrimônio para aposentadoria. Tá? Ela faz assim, eu quero guardar dinheiro para uma viagem, guarda e viaja, e acaba o dinheiro dela. Depois ela guarda para a próxima viagem, gasta. Ela está sempre zerada em termos de investimentos, porque ela sempre está procurando, ela sempre guarda dinheiro apenas para os objetivos de curto prazo. E aí, dentro desse contexto, sobra um monte de outras questões, assim, alguns paradigmas que as pessoas trazem consigo. Ah, é que, na verdade, agora eu não estou conseguindo guardar dinheiro porque eu estou terminando de pagar meu carro. Quando eu terminar, aí vai sobrar. Não, aí vai achar outra coisa para fazer com esse dinheiro e não vai guardar para os objetivos. Esse é o normal, né? Agora eu trabalhei tanto, deixa eu gastar um pouco comigo. E a gente sempre vai colocando alguma coisa e esse planejamento de médio e longo prazo nunca fica. O que vai fazer depois é fazer empréstimo, né? Ou fazer um financiamento ou fazer uma reforma na casa, ou para comprar uma casa, ou para comprar um carro. E esse planejamento de ganhar juros, de você fazer sobrar, segurar os gastos, aumentar suas receitas para conquistar os objetivos, e está muito mais do que comprovado. Se você faz isso, você ganha juros, você consegue muito mais objetivos do que você fizer tudo financiado pagando juros. Por quê? Porque você vai precisar de muito menos dinheiro quando você poupa, porque o restante vai ser juros. Se você está fazendo tudo isso financiado e pagando juros, você vai precisar de muito mais grana. Não só para fazer aquilo, como para pagar os juros. E a diferença de quem poupa e de quem faz financiado, em geral, é o tempo. Eu não consigo esperar um ano. Eu já financio e vou pagando as parcelas. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar assim, se eu não parcelar, eu nunca vou ter nada? Não é isso? A gente se apoia, a gente se ancora em algumas premissas, em alguns paradigmas que nos confortam. E a gente fica meio ressabiado de bater de frente com isso. Será que eu não preciso primeiro olhar para mim e mudar alguns hábitos, algumas tomadas de decisão, alguma maneira de pensar, antes de começar a pensar que eu não consigo fazer nada com o meu dinheiro? Tá? Eu acho que esse é um dos grandes, talvez o maior desafio, olhar para si. Dentro das finanças pessoais, eu acho que esse é o grande desafio. Olhar para si. Né? Quem sabe eu não faço um treinamento bacana sobre isso no futuro. Tá ok? Pois bem, uma vez então que a gente está falando que todos os objetivos têm que caber dentro dos R$ 900, porque ele tem que ser de curto, médio e longo prazo. Eu não estou pensando só no próximo mês ou só no próximo semestre. Eu estou pensando com esses 900, estou pensando em tudo que eu quero fazer na minha vida. E, em geral, não vai dar para fazer tudo normal. Quem tem uma boa educação financeira aprende a conviver com restrição. Quem se endivida quer tudo. Quem se endivida quer tudo. Quem consegue acumular patrimônio sabe que não dá para ter tudo. Guarda isso. Então, tudo tem que caber dentro desses R$ 900. Eu coloquei uma taxa estimada de juros, daqui a pouco eu já vou falar onde isso aí que vai entrar. E inventei alguns objetivos, né? Pensando aí numa família, sei lá, que quer fazer um aniversário de uma criança, quer dar de presente para essa criança uma bicicleta, pretende trocar de carro, fazer uma pós-graduação, uma viagem,
a reforma da casa, está pensando na poupança do filho e na aposentadoria. Veja que aqui foram colocados objetivos de valores diferentes. Então, olha aqui, já começamos a ver que esses objetivos têm os requisitos que nós queríamos. Primeiro, valor, está na planilha. Prazo, para quando? Está faltando um, daqui a pouco eu já falo. Aí, pessoal, uma vez que eu coloquei todos os objetivos que me vieram à cabeça de curto, médio e longo prazos, uma vez que eu coloquei esses objetivos na planilha com valor e com prazo, agora eu vou fazer um ranking. Eu já vou direto para essa última coluna. O que seria um ranking? Ranking é o seguinte, eu vou colocar número 1 para aquele objetivo que eu julgo ser o mais importante para mim ou para minha família. Número 2, o segundo mais importante, e vou fazendo um ranking de importância desses objetivos. E aí pensem comigo, onde vocês acham que eu vou olhar para fazer esse ranking? Lógico que são nas motivações, lógico que são nos propósitos. Aqueles objetivos que tiverem os propósitos mais nobres, aqueles propósitos que mais se encaixam dentro de quem eu sou, do que eu penso, do que eu quero, aqueles objetivos que tiverem as motivações mais importantes, tá? São aqueles que eu vou colocar como número 1. Como aqui na minha planilha é uma pessoa fictícia, uma família fictícia, eu vou colocar meio aleatoriamente esses valores. Mas saibam que o ranking deveria ser feito com base nos seus propósitos. Pois bem, vamos colocar aqui. O que eu vou colocar? Vou colocar viagem. De vez em quando eu quero muito viajar, mas eu quero pensar na minha aposentadoria. Eu acho muito importante para o meu filho fazer uma boa festa de aniversário para ele. Queria fazer uma poupança também para o meu filho, mas também quero reformar minha casa. A pós-graduação, se der, eu faço. Trocar de carro pode até ser importante, mas o último mesmo é a bicicleta. Inventei alguma coisa, tá? Não tem nenhum... Sim, assim, cada um teria o seu próprio ranking. Mas, na verdade, cada um teria seu próprio objetivo. Cada um teria seu próprio valor de objetivo e cada um teria seus prazos. Essa é a verdade. Então, agora sim, eu vou fazer algumas coisas aqui no Excel, mas não é aula de Excel, eu vou fazer meio aqui rapidinho. O que eu vou fazer é um ranking, eu vou ordenar esse ranking de 1 até 8, tá? Obviamente, o Excel também vai trocar todas essas linhas aqui conforme a ordenação que eu pedi. Então, eu vou vir aqui em dados, classificar, eu vou pegar o ranking, tá? E vou classificar. Então, ele vai inverter todas as ordens, ó. Pum, pronto. Ele colocou a viagem em primeiro lugar, a aposentadoria em segundo, aniversário em terceiro. Então, eu estou com os meus objetivos ranqueados na ordem que eu quero, tá? De importância. Primeira coisa é a viagem, a segunda é a aposentadoria e assim vai. Agora, eu vou fazer uma conta aqui no Excel, também não é o nosso objetivo aqui ensinar a fazer essas continhas, ou vou até fazer devagarzinho, como vai estar gravado, se alguém quiser depois reproduzir, fique à vontade. Eu preciso calcular qual que é o valor da parcela. Então, olha a ideia. Quanto que eu preciso guardar por mês ao longo de 36 meses para conseguir chegar em R$ 2.000 lá na frente? Mais uma vez. Quanto que eu preciso guardar por mês para que em 36 meses eu tenha R$ 2.000? Pessoas que não sabem fazer essa conta, fazem uma conta assim, 2.000 dividido por 36, para dar uma ideia, né? Só que a gente vai aplicar esse dinheiro em alguma aplicação financeira que não nos importa aqui qual. A gente vai aplicar esse dinheiro, então nós vamos ganhar juros. É aí onde entra esse 0,40% ao mês que eu coloquei aqui. Então, se eu vou ganhar juros, eu não preciso guardar todo o dinheiro até chegar no 2.000, porque os investimentos vão me dar parte dessa minha viagem, dessa minha aposentadoria, principalmente dos objetivos de prazo mais longo. Lembra que prazo é muito importante para investimentos? Então, quanto mais longo for o prazo,
menos eu preciso contribuir para chegar no objetivo, porque mais juros eu vou ganhar. Tá ok? Então, eu vou usar uma formulinha que calcula o valor desses depósitos. Eu ponho aqui igual PGTO, que é a formulinha do Excel, vou dar 2 cliques e vou clicar aqui. Então, a taxa de juros vai ser esse 0,40. Como depois eu vou puxar essa fórmula para baixo, eu vou travar aqui apertando F4, né? Ele coloca esses cifrões aqui, que daí todos os objetivos, né, vão ser considerados essa mesma taxa de juros de 0,4% ao mês. Perfeito? Se você não sabe mexer em Excel, fique tranquilo. Eu estou falando assim meio rapidamente, para quem gosta e tal, e sabe mexer mais ou menos no Excel, saber o que eu estou fazendo. O número de períodos sempre vai ser o prazo. Então, para a viagem, o prazo vai ser essa célula que eu acabei de colocar, que é de 36 meses. E o valor que eu preciso poupar, que vai ser esse valor futuro, aqui a gente pula esse VP, que não faz sentido nenhum, o valor lá na frente, né, que eu vou ter acumulado, eu vou colocar um valor negativo desse valor. Por quê? Porque se eu não colocar sinal de menos, a hora que eu der Enter, os meus depósitos mensais vão ficar tudo negativo. E eu não quero isso. Tá? Então, eu faço com que o valor futuro seja negativo para ele me retornar um valor positivo aqui nos depósitos mensais. Mais uma vez, quem manja de Excel, não ligue muito para isso. Eu só estou fazendo uma coisa, e aqui o tipo, eu vou começar a poupar a partir de hoje. A partir do momento 0, eu preciso colocar esse numerinho 1 aqui no tipo. Então, olha o que realmente importa. Eu fiz uma continha aqui, que eu preciso guardar R$ 51,00 por mês ao longo de 36 meses, para que a uma taxa de 0,40% ao mês eu consiga retirar R$ 2.000. Lógico, aqui está esquecendo, mas investimentos têm imposto de renda e tal. Poderia estar, mas eu poderia estar pensando que essa taxa é uma taxa, entre aspas, aí, livre, já descontando o imposto. Tem muita coisa matemática que poderia ser pensada nesse modelinho. O que eu quero mostrar para vocês é a maneira de pensar os objetivos. Tá? Que é isso que faz a total diferença para quem quer planejar o seu futuro financeiro. E não cair nas armadilhas que vão tentar lhe empurrar. Perfeito? Então, e aí, uma vez que eu já fiz a formulinha, o Excel deixa eu copiar essa formulinha aqui para baixo. Ó. Tchum! Então, veja. Eu preciso guardar R$ 505 por mês ao longo de 400 meses para chegar em R$ 500.000, sempre a essa taxa de juros. Para o aniversário do filho, eu preciso guardar R$ 197 por mês ao longo de 5 meses para ter os R$ 1.000 para fazer a festinha de aniversário. Eu preciso guardar R$ 204 por mês ao longo de 130 meses para fazer uma poupancinha aí, um valor para o filho daqui 130 meses. E assim por diante. Tá ok? Uma primeira coisa que a gente já vai ver com essa primeira simulação nossa. Quanto que eu precisaria guardar de dinheiro por mês para conseguir juntar todos os objetivos? Por quê? Porque a nossa premissa está aqui. Todos os objetivos devem caber dentro do seu bolso hoje. Todos os objetivos devem caber dentro do seu bolso hoje. Quanto eu precisaria de dinheiro para caber todos os objetivos? R$ 2.500 aproximadamente. Quanto eu consigo guardar? R$ 900. Portanto, de início, a primeira coisa que a gente já pode saber é: não dá para você conquistar todos os seus objetivos com esses valores que estão na planilha. Tá? E aí você vai precisar escolher, e a gente acaba escolhendo os mais importantes. Perfeito? Isso é normal, hein? A vida é assim, não dá para ter tudo. O que não significa você ser um derrotado e ficar aceitando coisas, não. A gente não pode sofrer com o que não tem. Dado que você tem o que foi possível ter. Tá? Guarde essas coisas, é bom. Isso é tudo controle emocional. Isso não tem nada a ver com finanças. Tá?
E aí eu vou fazer uma última continha aqui no Excel, que é o acumulado. Ou seja, se eu quiser só viajar, quanto eu preciso guardar por mês? Então vai ser igual ao 51. Bom, Ellison, e se eu quiser fazer a viagem, né? E também guardar dinheiro para a aposentadoria. Então, eu vou ter que poupar 51 para a viagem, 505 para a aposentadoria. Faz sentido, não é? Então, eu vou fazer essa continha aqui do lado. Vai ficar igual os 51 da viagem mais os 505 da aposentadoria. Logo, para fazer os dois primeiros objetivos, eu preciso de R$ 557. E para conseguir fazer a festa de aniversário, eu preciso guardar esses 557 mais 197, que é o aniversário do filho. Só que agora a fórmula já está pronta. Se eu simplesmente puxar, ele já me dá os 557 mais os 197. E se eu quiser também, se eu quiser fazer os 4 primeiros objetivos, significa 51 mais 505 mais 197 mais 240, que vai dar 960. E eu posso puxar até o final. Notem o que essa minha planilhinha já está fazendo. Ela pinta de vermelho quando a gente estoura os R$ 900. Ou seja, ela já está mostrando que por esse primeiro modelo, né, por essa primeira simulação, só dá para fazer 3 objetivos. Tá? Com essa simulação, você consegue só 3 objetivos. Só que a boa notícia é que eu tenho um monte de coisas que eu posso fazer nessa tabela. Várias coisas eu posso fazer nessa tabela. Vamos começar com tudo que eu posso fazer nessa tabela. Uma primeira coisa que eu posso fazer, já de cara, é eliminar objetivos. Então, se eu não quisesse mexer nessa tabela, simplesmente eu fico com os 3 primeiros objetivos e jogo fora os outros 5. Tá? Mas temos mais coisas a serem feitas. Eu posso ganhar mais e gastar menos. Então, eu posso aumentar esses R$ 900. Então, vamos imaginar que eu consiga guardar 1.000. Olha que vai fazer 1, 2, 3 e pum! O próximo objetivo apareceu. Se eu guardar 1.000, dá para fazer 4 objetivos e não 3. O que mais que eu posso fazer? Eu posso diminuir o valor dos objetivos. Veja como a aposentadoria está pesando bastante. E se eu guardasse, ao invés de 500 mil, eu guardasse 350 mil? Veja, eu não decidi ainda, mas eu estou fazendo uma simulação. Veja que o montante que eu preciso guardar para chegar no meu objetivo diminuiu aí em torno de R$ 100. Ops! Em torno de R$ 150 aqui, ó. Ele era 505 e foi para 354. Então, se eu diminuo o valor do meu objetivo, isso significa que eu preciso guardar menos por mês para atingi-lo. Eu posso até falar, olha, como é uma poupança para o filho, poxa, 35 mil também, poxa, 25 mil, ele também que se vire depois, né? Diminuir até a poupança do filho. E vou parar por aí. Que mais que eu posso fazer para conseguir mais objetivos? Eu posso alongar prazos, poxa. O que significa alongar prazos? Eu dar mais tempo para eu poder guardar aquela grana. Se eu dou mais tempo para poder guardar aquela grana, significa que eu estou me dando a oportunidade de gastar menos, de poupar por mês menos. Então vamos pegar algum que dá para mexer aqui. A reforma da casa de 15 mil, ao invés de 80 meses, eu vou colocar 100 meses. Ó, ele estava em 158 e agora eu vou dar um enter. Foi para R$ 121. Tá ok?
Eu posso aumentar também o prazo da poupança do filho para 150 meses. Tá? E colocar a minha pós-graduação, ao invés de 3 anos, eu boto para 4 anos, 48 meses. E se eu botar para 5 anos? 60 meses, é isso, né? 60. Só queria ver se eu conseguia, na marra aqui, colocar mais um objetivo. E eu vou viajar. Bom, a viagem está custando um pouquinho aqui. Depois do filho, eu vou botar 180 meses. Pronto. Na marra, eu consegui colocar mais um objetivo, só esperando mais. Estou mexendo comigo. O quanto eu consigo esperar. Tá? E aí, o grande finale que eu queria falar para vocês é o que também pode ajudar nisso, eu aprender a investir melhor meu dinheiro. Dê uma olhada que se eu sair de 0,40 e for para 0,45, estou aumentando 0,05% ao mês, o que vai acontecer? Se eu ganho mais juros, eu vou precisar de menos dinheiro em todos os objetivos aqui, ó, todos. Você vai ver que todos vão mudar. Menos dinheiro para conseguir juntar essa grana nesses prazos. Porque eu estou fazendo o meu dinheiro render mais. Se eu estou ganhando mais juros, tira um pouco de peso da costa de quanto eu preciso poupar. Tá? Então, se eu ganhar aqui 0,45, e isso for, por exemplo, o conhecimento que eu obtive de investir melhor meu dinheiro, ó, vou dar um Enter, ainda não foi o suficiente, né? E está longe de estar suficiente para a gente conseguir colocar mais objetivos aqui. Né? Porque agora está em 1.900, a troca do carro. Não sei que eu botar o carro para trocar daqui 60 meses, também está pouco, e eu trocar o carro por um carro de 10 mil. E aí eu vou botar, por exemplo, uma taxa de juros de 0,5%. Poxa, nem assim deu. Se eu ganhasse 0,6% de juros. Pronto. Só para dar bonitinho. Pronto, ó. Fiz um monte de mutreta aqui para conseguir fazer caber mais objetivos. Falei, vou trocar um carro por um carro bem mais novo, assim, bem mais barato. Eu vou jogar minha pós-graduação para bem depois. Nós não mexemos na reforma da casa, eu acho que mexemos, não lembro mais. Decidi mexer na poupança do filho. E veja, eu posso eliminar objetivos, então ó, não vai ter bicicleta para o filho. Só um exemplo, tá? Eu posso tentar ganhar mais e gastar menos. Então, se eu fizer uma forcinha e começar a gastar, poupar 1.100, que dá R$200 do que era original, eu consigo fazer tudo. Tá? Desde que eu consiga aplicações um pouco melhores do que antes, era 0,40, fui para 0,60, desde que eu aceite demorar mais para alguns objetivos e desde que eu aceite guardar menos grana para alguns desses objetivos. E isso tudo foi feito utilizando um ranking que foi com base nos propósitos. E às vezes não vai dar, vai ter que eliminar o objetivo mesmo, não tem mais o que apertar, não tem o que fazer, e a gente desiste de alguns objetivos porque a gente começa a olhar para eles, está me atormentando, tchau, não quero você nesse exato momento porque não dá. E aí eu consigo planejar. Mas deu para ver rentabilidade dentro de construção de patrimônio, mesmo dentro de ativos financeiros e mesmo dentro dos objetivos, ela é uma parte do problema. E o que a turma está vendendo? Vem aqui, eu tenho um segredo que eu vou te contar, eu já fiz, eu já ganhei dinheiro, e se você vier comigo e assistir uma aula online, gratuita, depois você paga um tanto para mim, e eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, depois ele vai falar, lógico, não tem outro jeito. Ele vai falar, olha, isso aqui é o que eu fiz, não é garantia de nenhuma rentabilidade. Aí ele vai começar a explicar que não é assim, é garantido que você vai. Mas olha, que vai adiantar isso, se você perder o dinheiro, você não vai poder reclamar, porque ele não está te oferecendo uma fórmula milagrosa, ele está te oferecendo uma técnica, que às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Mas talvez não dê tão certo do quanto ele fez o vídeo que vendeu lá atrás. E, em geral, a gente já falou isso bastante na aula passada, você vai ficar muito. Tem estratégia que vai fazer você ficar muito envolvido emocionalmente com o dinheiro, o que também não é interessante. Né? Tem tanta coisa bonita na vida para você se preocupar, importante, do que ficar vendo rentabilidade de ativos dia a dia. Né? Você sai do prumo.
perde os verdadeiros propósitos, você perde esses objetivos de foco, porque você estava focado em rentabilidade, fica aqui, ó, preso nessa caixinha, enquanto tem um mundo inteiro de possibilidades para você explorar. Isso eu gosto de trabalhar, isso eu vejo como educação financeira de qualidade, só que isso dá trabalho, tá? E o que as pessoas estão vendendo hoje na internet são fórmulas milagrosas e simples, que não existem. Tá ok? Que não existem. Temos uma ansiedade, né? A gente já conversou na aula passada com muitos alunos. Então, Elis, mas daí eu não vou conseguir, não dá para ter uma forma. Não. O choque de realidade, lembra de Matrix, aquele filme, né? Você quer saber a realidade ou quer a pílula da Matrix, né? Se você quer viver a vida inteira buscando algo que você dificilmente vai conseguir, que são altas rentabilidades em ativos, e sem risco, daí você não vai conseguir mesmo. Você vai ter que assumir um monte de risco para conseguir ter algum ganho, se é que vai ter, se você também vai poder ter uma grande perda. Ou a gente enfrenta a realidade, a gente educa-se financeiramente, passa isso para os filhos, né? Faz isso dentro da família, inspira e vive bem, que é o que dá para fazer.